Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está apontando para nós um risco de segui-lo por motivos errados. Existem pessoas que seguem a Cristo por um motivo verdadeiro, sincero, coerente, mas existem outras que o seguem por motivos desviados, motivos errados e também com segundas intenções. É isso que Jesus está, de certa forma, exortando a estas pessoas que participaram do grande e extraordinário milagre da multiplicação dos pães e foram atrás de Jesus somente por causa deste alimento material. Eu diria, estes são os discípulos e os seguidores interesseiros. Pessoas que vêm atrás de Jesus, que vão à igreja, que até rezam muito, mas que buscam em Deus somente graças dentro da perspectiva humana, carnal e material. Pessoas que só vão atrás de milagres, de graças extraordinárias ou de curas. E até mesmo depois que Deus realiza o que essas pessoas pedem, elas vão embora. Num sinal também de grande ingratidão. Mas Jesus está dizendo também de outros discípulos, aqueles que se esforçaram por seguir a Jesus com uma fé madura e desinteressada, que estão do lado de Jesus por Ele, e não por aquilo que Ele pode conceder, que são fiéis a Ele pela pessoa dEle, pelo seu amor, pela sua amizade, e não pelas graças ou milagres que Jesus pode conceder. Ele quer nos dar, de fato, muitos bens e muitos dons, mas, acima de tudo, Ele quer dar aos homens a si mesmo. Ele é o dom mais extraordinário do Pai, o autor da graça, a própria graça encarnada. É isso que este povo de Israel
e também a nossa geração, às vezes não entende. Buscamos mais as graças de Deus do que o Deus que é o doador da graça. E este dom maior, que é Ele mesmo, Ele está chamando hoje de um alimento que não perece, que não passa. O pão que eles comeram depois da multiplicação passou. Eles voltaram a sentir fome. Mas Jesus está falando de um alimento misterioso que Ele nos daria, e hoje nós sabemos que este alimento é a divina Eucaristia, que Ele deu à igreja, aos seus seguidores, para saciar eternamente a nossa fome. E aqui, daqui a pouco, diante dos nossos olhos, nós veremos este mistério que a igreja ensina ser o maior milagre de Jesus, a Eucaristia. A ressurreição dos mortos e as graças extraordinárias que Jesus fez e continua fazendo, todas elas reunidas, não superam o milagre que está prestes a acontecer diante dos nossos olhos. O pão e o vinho convertidos no seu corpo e no seu sangue. Este é o alimento verdadeiro, que nós vamos ouvir esse discurso do Senhor ao longo de toda esta semana, num desejo insistente do seu coração, de que os seus discípulos creiam neste mistério de amor que é a Eucaristia. É a Santa Missa, meus irmãos, principalmente nós que temos o belo costume da missa e da comunhão diária. É a Santa Missa, esta escola que nos treina no essencial. Mais do que as graças, aqui nós recebemos o próprio autor dela. E é este esforço que Jesus está dizendo para nós, de buscá-lo acima de tudo, na sua presença eucarística, no pão da vida, que é Ele mesmo. Nós vamos ouvir essa semana Ele dizendo isso: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, nunca mais terá fome. Quem comunga de todo o seu coração a cada Eucaristia, torna-se cada vez mais menos carente. Porque na Eucaristia nós já temos o mais importante, que é a própria presença do Senhor. Nós precisamos nos esforçar para progredir nesta maturidade de fé. A Eucaristia basta a um católico. E um católico que comunga, sobretudo todos os dias, e ainda não está satisfeito, ainda fica buscando outras graças, outras coisas. Das duas, uma: ou este católico é muito ingrato, ou ele ainda não tem fé suficiente neste mistério de amor que o Senhor nos concedeu. Quem comunga e não se sente satisfeito, deve saber com clareza que nada neste mundo vai lhe saciar. Se a Eucaristia, meus irmãos, não for um mistério suficiente para nos bastar, nós vamos viver frustrados, porque nada neste mundo bastará. A igreja ensina isso. O mistério do sacramento do altar é a mais suprema manifestação do amor de Jesus Cristo, e depois dessa manifestação não se deve esperar mais nada, só o céu. Então, se nós vamos à missa, comungamos, talvez até todos os dias, nos confessamos, nos preparamos, e ainda assim nos sentimos insatisfeitos, buscando mais os milagres do que o próprio Deus, é doloroso reconhecer, nada vai nos saciar. Jesus prometeu que nunca mais terá fome aquele que receber o seu corpo e o seu sangue. Se nós tivéssemos mais fé e comungássemos com mais amor, acreditando mesmo no mistério que nós recebemos,
nós seríamos pessoas menos exigentes. Se realmente fôssemos homens e mulheres eucarísticos, nós seríamos menos exigentes e mais satisfeitos. Quem exige demais ou cria muita necessidade, ainda não entendeu o que está fazendo aqui, na Santa Missa. Nós viemos para nos saciar deste pão que permanece para sempre e que é capaz de tornar pleno o nosso coração. Quando você comungar hoje, esforce o seu coração para isso. Jesus está dizendo: esforçai-vos por aquele alimento que permanece. Venha comungar com o coração esforçado, por acreditar mais, por esperar mais, por desejar mais. Espiritualmente funciona assim. Deus só faz em nós na medida do nosso desejo. Quem tem muita fome da Eucaristia será plenamente saciado. Quem deseja pouco vai sair daqui com o coração vazio. Eu sou padre há quase 2 anos, muito pouco tempo. E de tudo que eu já ouvi das pessoas neste pouco tempo, a maior tristeza, a maior angústia e a maior dor de um católico são aqueles católicos que por uma escolha ou outra da vida já não podem mais comungar. Quantas pessoas eu já vi chorando de saudades da Eucaristia. E nós que temos essa graça, que podemos, que estamos com a vida em dia e rezamos por estes que ainda não o podem, precisamos valorizar este mistério, para que a gente não viva essa dor terrível. E eu diria, é a pior dor de um homem que ama a Deus, não poder comungar. Então que Deus nos dê essa graça de um coração esforçado, amoroso e sedento deste grande mistério de amor.